Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, muito boa tarde. A gente começa a edição de hoje com um crime covarde e muito cruel. Uma jovem foi assassinada com mais de 30 facadas. O companheiro dela é o principal suspeito da morte. O corpo da vítima só foi encontrado porque o filho dela, uma criança de apenas 3 anos, saiu pelas ruas de Viana em busca de ajuda. Ele encontrou um vizinho e disse que a mãe estava morta. Vamos ver. Foi esse autônomo de 37 anos que encontrou o menino de 4 anos de idade no meio da rua, do bairro Vila Betânia, em Viana. O homem chegava do trabalho, era 4h30 da madrugada, e estranhou o menino sozinho na rua. Ao indagar o garoto, o que ouviu dele foi assustador. Falando que a mãe dela estava morta e estava suja de sangue. Ele chamou a polícia e quando os PMs chegaram na casa, constataram que a criança estava falando a verdade. A mãe dele, Daniele de Jesus Almeida, de 23 anos, estava morta no quarto. Levou mais de 30 facadas. Daniele foi encontrada ao lado da cama. Estava tampada com um cobertor. Morreu bem ao lado do colchão, onde ainda dormia uma outra criança, uma menina de 3 anos de idade que Daniele cuidava. O filho dela, o menino, dormia na sala. Tudo o que ela falou era verdade. A princípio, só o policial entrou, ficamos do lado de fora com a criança, né? E a mãe estava do lado do colchão, no quarto, deitada, ensanguentada. O principal suspeito do crime é o companheiro dela, o Wellington Oliveira da Vitória Neves, de 21 anos de idade, e pai do menino. O suspeito está desaparecido desde 9h30 da noite. Horário que os vizinhos viram os dois sentados na frente de casa conversando. A principal suspeita é que o crime pode ter acontecido entre 10h30 e 11 horas da noite. Isso porque foi nesse horário que os vizinhos ouviram Daniela pedindo socorro. Ela gritou 3 vezes. O primeiro grito foi forte, mas o último já era bem fraquinho. Os vizinhos chegaram a olhar para saber o que estava acontecendo. Não viram nada, deixaram para lá. Só souberam o que aconteceu quando a criança de 3 anos de idade acordou, viu a mãe morta e foi pedir ajuda. A polícia militar também informou que o assassino, a suspeita é que tenha sido o companheiro dela, foi frio. Depois do crime, foi ao banheiro, tomou banho, trocou de roupa, fez café, tomou e aí sim foi embora daqui. O corpo de Daniele foi descoberto pela criança de madrugada, cerca de 5 horas após o suposto horário da morte. A criança contou para a polícia que, ao abrir a porta do quarto, viu a mãe passando mal e foi pedir ajuda. Para sair, o menino, vejam só, colocou essa cadeira perto do muro e pulou aqui, ganhando a rua, à procura de alguém que o socorresse. Ela falou que colocou uma cadeira no muro que ela tem em casa e pulou, uma altura de 1,5 m mais ou menos, pulou esse muro. O garoto foi amparado pelos vizinhos até a chegada do Conselho Tutelar. Muito traumático para essas crianças e ela precisa agora de um apoio psicológico, um apoio da família, um apoio da comunidade, né, na rede de ensino, onde que o Conselho iremos fazer todos os encaminhamentos cabíveis a este caso, dar todo o suporte. A família de Daniele foi avisada e a chegada da mãe e as irmãs comoveram a todos na rua. A vítima e o marido estão juntos há cerca de 8 anos, mas desde o último mês, Daniele tenta pôr um fim a um relacionamento. Segundo os vizinhos, ela, que era bastante trabalhadora, teria pedido que o companheiro saísse de casa. Acabou morta com mais de 30 facadas. Para mim foi surpresa. Eu nunca me passava pela cabeça que foi ele que fez isso, entendeu? Mas a única coisa que eu quero é justiça. Ir lá acabar na cadeia. O companheiro de Daniele era ex-presidiário, já participou de um assalto a uma rede de lojas em Vitória. Foi preso, cumpriu mais de 1 ano de cadeia e teria saído no final do ano passado. Já foi preso, foi agora em novembro, foi dezembro que ele foi solto, agora pronta de novo. Eu não queria largar, se embora, viver essa vida dele. Não é fazer isso com a minha filha, não pensa no filho dele, não. Como é que fica agora? Olha, mais uma mulher vítima de violência, mais uma criança traumatizada. Você imagina a cena que esse menininho aí não passou, Bruna? Não, e tão pulando novo. o muro daquele. 3 aninhos só, ainda teve essa atitude de botar a cadeira, pular o muro, sair pela rua aí de manhã cedo buscando ajuda, tentando ajudar a própria mãe. Quer dizer, é um trauma que essa criança jamais vai esquecer, né? Pois é, trauma. Suzy Faria fez essa reportagem, já está aqui com a gente. Ô Suzy, já tem informações aí se esse assassino foi preso? Boa tarde.
Boa tarde, George, Bruna e amigos do TN. Ainda não. Esse homem, o Wellington de Oliveira da Vitória Neves, continua foragido, não foi visto desde o horário do crime, que aconteceu entre 10h30 e 11 horas, provavelmente. Algumas pessoas relataram lá no local que por volta de 11 horas ouviram um carro saindo em disparada ali da área, estão achando que era ele que pediu ajuda a alguma pessoa para poder fugir. Ele, então, agora, desde que não se apresente à polícia, desde que não vá falar o que de fato aconteceu, passa a ser o principal suspeito, já que dentro da casa só estavam ele, o filho e uma outra menina de 3 anos de idade que a Daniele cuidava enquanto os pais estavam trabalhando. Um crime extremamente cruel que aconteceu dentro do quarto, ela não teria tido chance de socorro, morreu com mais de 30 facadas. O filho, esse que teve a iniciativa de colocar a cadeira, de pular o muro, de ter coragem de ir para uma rua escura no meio da madrugada, no frio, esse garotinho estava dormindo na hora, George e Bruna, na sala. Ele contou para a polícia que chegou a abrir a porta e viu a mãe passando mal, viu a mãe ensanguentada e teve essa iniciativa de sair ali da casa e correr em busca de ajuda, encontrou esse homem, esse autônomo, que viu, achou estranho uma criança no meio da noite, no meio da madrugada, foi perguntar o que estava acontecendo e ele pediu ajuda para socorrer a mãe que estava ensanguentada dentro de casa. Uma história muito triste, muito comovente, George e Bruna. Mas esse homem ainda está foragido. Quem souber, ajude a polícia, ligue 181, denuncie para que ele seja preso. Isso aí, Suzy. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta. Vamos ver agora, Bruno, uma imagem impressionante. Um motorista em alta velocidade perdeu o controle e bateu com tudo num poste da Avenida Dante Michelini, em Vitória. O impacto é muito forte. O poste ficou retorcido e o carro ainda capotou depois da colisão. É altíssima velocidade, pelo que a gente percebe aí nas imagens, e isso na Avenida Dante Michelini. Bom, apesar aí da gravidade, né, que a gente está vendo dessa cena, a batida é muito forte, o motorista parece que não sofreu ferimentos graves não, tá? Foi socorrido com vida para o hospital. Vanessa Calmon já está aqui com a gente para falar ao vivo sobre esse assunto e trazer mais detalhes. É isso mesmo, né, Vanessa? O motorista foi socorrido com vida e alguns ferimentos aí. Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, gente, é até incrível, né? A gente achar que alguém conseguiu sair ileso, somente com algumas escoriações de um acidente tão violento, tão grave quanto esse. Mas, de fato, a gente tem informação, sim, que o motorista ele foi socorrido a um hospital particular que fica na Leitão da Silva e tinha apenas algumas escoriações. Ele estava sozinho no carro, né, no momento do acidente, que aconteceu aí por volta de 2 horas da manhã. E as imagens que flagraram esse acidente são impressionantes, né? O momento em que esse motorista passa em alta velocidade, vai direto no poste. Naquela hora a gente já consegue perceber que o poste foi destruído, né? Ele fica retorcido. O motorista ainda capota com o carro várias vezes até parar perto de um hotel que está desativado ali na Dante Michelini. Então as imagens são impressionantes, mas graças a Deus esse motorista saiu ileso. Agora, quem mora ali pela região tá sem energia, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar, porque agora a gente vai acompanhar a reportagem de Vanusa Santana. A imagem mostra o veículo na Dante Michelini em alta velocidade. O veículo invade a calçada e atinge o poste em cheio. O impacto é tão forte que o poste é retorcido na hora. O acidente aconteceu nessa calçada, na praia de Camburi, durante a madrugada. Dentro do carro estava apenas o motorista. Testemunhas disseram que tudo aconteceu por volta de 2h15 da madrugada. O veículo seguia no sentido Jardim Camburi, a Praia do Canto. Quando o motorista chegou aqui, ó, bem em frente onde eu estou agora, ele perdeu o controle da direção. O carro invadiu a calçada e então bateu com a traseira no poste. O veículo saiu capotando várias vezes até atingir um outro carro que estava estacionado justamente em frente a esse hotel desativado. O carro teve as lanternas e retrovisor quebrados. Ainda de acordo com testemunhas, o motorista que derrubou o poste não se feriu. Ele teria saído do carro andando.
Por conta do acidente, um grande congestionamento se formou na praia de Camburi, no sentido praia-centro da capital. Pela manhã, homens da concessionária de energia trabalhavam para substituir o poste destruído e refazer todo o cabeamento. A energia elétrica do Quarteirão teve que ser interrompida. Pois é, nós procuramos a concessionária de energia para saber, né, como é que está a situação por lá agora, e a informação que a gente tem é que, de fato, 100 casas tiveram que ficar sem energia para que o poste, né, fosse consertado e a energia fosse restabelecida. Mas até o momento isso ainda não aconteceu, tá? A concessionária de energia ainda está lá no local trabalhando para que a energia volte o quanto antes para os moradores ali da região. Agora, além disso, a gente procurou também, né, a Prefeitura de Vitória para saber sobre o semáforo, saber como é que está o trânsito ali na região, e a prefeitura disse que o semáforo não foi atingido por conta da batida, né? Ele não parou de funcionar, está funcionando normalmente, mas o trânsito flui com lentidão ali na região, porque uma das pistas ainda continua, uma das faixas, né, ali na Dante Michelini, ainda está ali com guarda municipal, né? Porque as pessoas estão trabalhando, os trabalhadores ali estão tentando restabelecer a energia. Então, se você vai passar ali pela Dante Michelini, no sentido Praia do Canto, tem que ter um pouquinho de paciência, porque eles ainda estão tentando fazer esse trabalho lá. Bruna, George. Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Vamos falar agora, né, Bruna, do trágico desfecho do desaparecimento de um ciclista em Cachoeiro de Itapemirim. Duramir Monteiro, de 56 anos, não estava desaparecido. Pois é, gente, na verdade, ele foi morto pelo próprio filho que confessou esse crime, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar ao vivo com a repórter Manuela Machado, que já está aqui com a gente. Manuela, esse ciclista foi esfaqueado e depois ainda foi queimado pelo próprio filho. Caso chocante esse. Boa tarde para você. Boa tarde a todos, Bruna, Georgia, a todos que nos acompanham. Realmente um caso trágico, né? Chocante, que chocou até a polícia que está investigando esse caso. A vítima não tinha filhos, quer dizer, não tinha filhos biológicos, né? Só tinha um filho adotivo, que é esse filho que confessou o crime. Ele foi identificado como João Vitor Brito Silva, de 24 anos. E ele, em depoimento, contou à polícia que ele estava em casa, ele morava com o pai e a namorada dele, que está grávida de 3 meses, mas a polícia ainda vai verificar se essa informação procede. Ela estava na pia, cortando, fazendo almoço. Quando o pai, né, o sogro, chegou, tinha feito um passeio de ciclismo com os amigos, chegou em casa e ele teria tentado agarrá-la por trás, tentado cheirar, dar um beijo no cangote dela. Ela, então, pegou a faca que estava cortando os alimentos e deu uma facada no sogro. O filho teria visto, pegou uma outra faca e aí acertou o pai com vários golpes, nas costas e no peito. Foram várias facadas, inclusive uma faca ficou cravada no peito da vítima. Aí o casal, então, verificou que realmente, né, o Duramir Monteiro Silva, de 56 anos, estava morto na cozinha. Então, eles pegaram um tapete, um lençol, enrolaram a vítima, colocaram dentro do porta-malas do veículo da própria vítima, pararam no posto de combustível, abasteceram o carro, compraram ainda gasolina, encheram o galão de gasolina, pagaram com o cartão da vítima, porque eles tinham a senha, e dali seguiram por 60 quilômetros. Esse crime aconteceu, só reforçando, em Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Monte Cristo, onde o filho morava com o pai. E o corpo foi localizado pela polícia a 60 quilômetros, em Estrela do Norte, Castelo, zona rural de Castelo, numa fossa seca, segundo a polícia. E eles ali colocaram fogo na vítima, esperaram queimar bastante, foram embora, ainda pararam em uma padaria e tomaram um café. Então, assim, um crime, realmente, os dois demonstraram frieza, um crime que chocou a polícia. Vamos acompanhar agora a coletiva com o delegado responsável pelo caso, o doutor Felipe Vivas, que é da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cachoeiro de Itapemirim. Vamos ver. A frieza assusta, tá? São 15 anos de profissão e a frieza assusta. Eles estiveram ali, mataram o seu Duramir, né, a facadas, enrolaram num lençol, enrolaram num tapete, enrolaram em mais um edredom, colocaram no porta-mala, passaram num posto de gasolina, compraram combustível com o cartão do seu Duramir, seguiram para essa propriedade rural, que é de familiar dessa menina. Lá eles tiraram o corpo, colocaram o corpo numa
uma fossa e uma fossa seca, aparentemente, que existe lá. Nós vamos apurar ainda se esse local foi cavado para isso ou não. E nesse local eles atiraram primeiro 3 litros, jogaram 3 litros de combustível em cima do corpo dele, atearam o fogo, esperaram o fogo abaixar, atearam o fogo novamente. E ao amanhecer, quando já estava com uma fumaça muito alta, eles apagaram o fogo e retornaram para a cachoeira. Retornaram para a cachoeira e ainda foram para a padaria para tomar café. Então, assim, é uma frieza que assusta, é uma frieza que assusta até mesmo contando esses detalhes para a gente, que até com 15 anos de profissão chega a ser surreal. E reforçando, a polícia não descarta a possibilidade de latrocínio, porque na residência da vítima foram encontrados R$20 mil em dinheiro. Também tinha um carro e outros bens, né? Reforçando, então, relembrando Duramir Monteiro Silva, que tinha 56 anos, era ciclista, motorista de aplicativo. Ele estava desaparecido desde a última terça-feira. O corpo foi localizado hoje na zona rural de Castelo, ele que morava em Cachoeiro de Itapemirim, e o filho foi preso, o filho adotivo, e confessou o crime. Eu volto aí com vocês. Meu Deus, chocante essa história, muito triste, um crime aí em família, né? Muito obrigada pelas informações, Manuela. Valeu, bom trabalho para você. Olha, vamos falar agora do clima de tensão e violência que intimida o cidadão de bem em Planalto Serrano, na Serra. Um ônibus foi apedrejado e passageiros ficaram a pé. Vanessa Calmon está ao vivo, vamos chamar a Vanessa e traz as informações para a gente. Vanessa, é com você novamente. Oi, Jorge, mais uma vez boa tarde, né, para você, para a Bruna, para todo mundo que continua nos acompanhando de casa. A gente está aqui em Planalto Serrano, a gente está no Bloco A. Vou mostrar aqui para vocês que agora os ônibus já estão circulando normalmente, tá? Só atualizando aí a situação, diferente de ontem, os ônibus estão circulando nos blocos B e C. A Ceturb disse apenas que eles não estão parando, né, no ponto final desses 2 blocos, mas eles estão subindo, deixando os passageiros e depois descendo. A gente está mostrando, inclusive, nesse momento, né, um ônibus que está seguindo ali para os blocos B e C, então está circulando. A gente também procurou, né, a Prefeitura da Serra para saber sobre o funcionamento das escolas. As escolas estão funcionando normalmente, inclusive as crianças, né, estão saindo no horário da escola. A gente percebe que tem muita criança aqui perto também. E está tudo funcionando normalmente, tá? Mas muito diferente da situação que a gente encontrou ontem, né? A informação, teria circulado uma informação de que se os ônibus subissem nos blocos B e C, eles seriam incendiados. Então, desde cedo que os ônibus não estavam circulando no bairro, a gente veio até aqui, até Planalto Serrano, a gente viu realmente que a situação era essa, mas acabou que depois que um ônibus parou, né, para deixar os moradores, eles estavam tendo que subir a pé, um homem acabou apedrejando o coletivo. Vamos ver na reportagem. Repare no homem de camisa preta que atravessa a rua. Ele pega uma pedra, volta e atira contra o coletivo. Pega de novo no chão e joga mais uma vez. Em seguida vai embora. Várias viaturas da Polícia Militar chegam em alta velocidade. Os militares fecham a entrada para os blocos B e C. O ônibus apedrejado fazia a linha 829. Estava lotado de passageiros. A frente ficou destruída. Dentro do coletivo, o mesmo homem já tinha tentado colocar fogo no assento do cobrador. Momentos antes, ele teria discutido com o motorista do ônibus, que não queria subir para deixar os moradores no bloco B. De acordo com alguns moradores que não quiseram gravar entrevista, os ônibus pararam de circular nos blocos B e C pouco depois do meio-dia. A informação era de que se eles subissem, seriam incendiados. Além dos coletivos, as escolas também liberaram os alunos mais cedo. A segurança foi reforçada no bairro. Quando nossa equipe chegou no local, flagramos vários coletivos dando meia volta no bloco A. Mas a informação sobre a ameaça aos ônibus não foi confirmada. Passageiros que moram nos blocos B e C tiveram que subir a pé para casa. Na última sexta-feira, um protesto interditou a principal avenida do bairro. Uma barricada com fogo foi colocada no meio da via, bloqueando o acesso aos blocos B e C. Ônibus também foram impedidos de passar. Moradores reclamaram da ação truculenta da polícia durante as abordagens. Várias viaturas da PM entraram no bairro e tiros chegaram a ser disparados. Pois é, a gente chegou a conversar ontem, tá, com alguns moradores aqui da região. Eles relataram, né, que estavam de fato indignados com essa questão dos ônibus não
subirem para os blocos B e C, eles estavam tendo que descer, né, subir a pé, mulheres grávidas, idosos, crianças. Então ontem, aqui no bairro, né, a gente sentia um clima de tensão por conta disso, porque os moradores não estavam entendendo por que os ônibus não estavam subindo. A gente não conseguiu confirmar essa informação da ameaça, né, aos coletivos. Nós buscamos informações com a polícia militar, que a gente vê a todo momento passando aqui pelo bairro também, né, fazendo patrulhamento. A polícia disse que a segurança no bairro continua reforçada, que eles estão com várias viaturas nos blocos B e C, também para assegurar, né, a questão dos coletivos, já que ontem acabou acontecendo aquilo que a gente viu, que a gente flagrou, né, a gente estava aqui no momento e flagrou do homem apedrejando os ônibus. A gente vai continuar acompanhando a situação aqui no bairro Planalto Serrano. George, Bruna. Pois é, né, apesar dessa segurança aí, né, Vanessa, vira e mexe, nós estamos falando da insegurança que os moradores ali de Planalto Serrano vivem todos os dias com a guerra do tráfico de drogas, né? Vamos torcer para que isso realmente se resolva em definitivo e os moradores tenham paz efetivamente. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Gente, a Defesa Civil isolou a área onde ontem uma máquina de perfuração tombou. O equipamento de 30 metros de altura estava sendo usado na obra de construção de um prédio. 6 casas ficaram prejudicadas, sendo que 3 delas foram atingidas em cheio pela máquina. Toda a vizinhança do terreno teve que ser esvaziada por precaução. Quem viu a cena conta que foi assustador. Foi um barulho muito forte. Só vi aquele poeirão, o pessoal gritando, ainda bem, graças a Deus, que não tinha ninguém na residência, né? A obra onde aconteceu o acidente fica exatamente ao lado das 3 casas atingidas. Foi essa estrutura aqui, de aproximadamente 30 metros, que caiu e saiu destruindo tudo que havia pela frente. Uma das casas atingidas foi do pai da Maridalva. Ele tem 87 anos e é cadeirante. Ele estava acompanhado de uma das filhas, que estava na cozinha atingida pela máquina. Quando eu vi as imagens, o vídeo, eu achei que era brincadeira, alguém fazendo brincadeira, né? Tem muita gente que faz muita maldade, né? Grava vídeo e tal. Aí mostrou o antes e o depois, aí a vizinha que gravou, que é a casa dela, que também desabou toda. Aí que eu fui ver a voz dela, a Rosiane, e falei, meu Deus, era a casa de papai mesmo, é lá mesmo. Parte da estrutura caiu sobre a casa do João. Eu estava no trabalho, aí minha esposa me ligou desesperada e informou o ocorrido, né? Foi o livramento, porque ela estava no cômodo. E ela escutou o barulho e saiu correndo. Eu fiquei em choque na hora, eu dei um susto, porque, tipo assim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, entendeu? Meus documentos, foi tudo embora, vou ter que fazer tudo. E eu não sou daqui, eu sou de Minas, então vou ter que fazer tudo de novo. As minhas coisas, tudo, o computador do meu marido foi embora também. Apesar dos danos, a maior preocupação de João e da esposa dele foi com o gatinho do casal. O bichano, chamado Pretinho, ficou desaparecido por mais de 5 horas. Mas o gatinho foi finalmente localizado sem nenhum arranhão. Você que é igual o filho, meu. Que eu tava chorando mais por causa dele mesmo, que eu achei que ele tava ali embaixo, ali, que eu tava tomando sol no lugar que caiu, entendeu? A máquina abria buracos para a base da construção de um prédio. O equipamento teria tombado devido a um desnível do terreno. Nós geramos notificação a todas as residências envolvidas, em torno de 6. Preventivamente, os moradores não vão poder ficar nessas residências. De cara, existem 2 imóveis, um imóvel de 2 andares, né, que não há a mínima condição das pessoas ficarem. A preocupação de quem mora no local agora é como vai ser daqui em diante. A empreiteira disse que vai dar todo o apoio, então a gente vai aguardar, né? As providências, a Defesa Civil também falou que eles vão garantir, vamos aguardar, né? A empresa está arrumando alojamento para eles, inclusive até a retirada dos móveis que tem, ela está disposta a levar para algum galpão e botar os moradores, não sei se é em hotel ou alguma casa alugada, até que seja sanado o problema. A Defesa Civil Municipal reafirmou que notificou as famílias de 6 residências atingidas para que deixassem suas casas. 2 dessas residências possuem danos estruturais. Nas demais, a ação é preventiva até que seja efetuada a retirada dos equipamentos que causaram a esse acidente. Em relação à obra, informou que é de uma empresa particular que possui alvará de construção no local. A empresa já se responsabilizou pelo alojamento de todos os envolvidos pelo tempo necessário. Olha, gente, no início do TN1, a gente viu imagens desse acidente aí em Camburi. O motorista perdeu o controle do carro e, em alta velocidade, derrubou um poste na Avenida Dante Michelini. E a terça começou violenta nas pistas, tá?
Tiveram outros acidentes que a repórter Suzy Faria traz agora pra gente. Ô Suzy, em um desses acidentes, a vítima foi parar na carroceria de um caminhão, foi isso mesmo? Exatamente, George. Esse acidente aconteceu na Avenida Carlos Lindenberg, num trecho que está em obras ali da Cezan. O motociclista não teria percebido a sinalização, o carro estava parado e ele bateu em cheio na carroceria. A pancada foi tão violenta que o homem acabou parando dentro da caçamba. Uma imagem impressionante de se ver que aconteceu ontem aí na Avenida Carlos Lindenberg. Vocês podem ver, olha onde ele foi parar, dentro da caçamba do carro da concessionária que estava parado no local. As informações são de que o motociclista, apesar desse impacto e desta colisão aí, passa bem, foi socorrido e passa bem, apesar de tudo aí, desse acidente que a gente pode ver impressionante, George. E como você mesmo falou, não foi o único acidente que aconteceu entre a madrugada e a noite aí desta terça-feira, não. Nós temos um outro acidente que também aconteceu hoje cedo na BR-101, na altura do bairro Planalto Serrano. Novamente envolvendo um motociclista. Um carro estava vindo na frente dele, um caminhão, e teve que reduzir a velocidade porque tinha um outro veículo mais pesado, mais lento na frente. O motociclista não teria percebido a redução do carro e bateu novamente em cheio na traseira do caminhão. Olha, o motorista não teve chance sequer de socorro, o motociclista, perdão. Ele acabou morrendo na hora. E um outro acidente também registrado aqui na Serra foi na Norte Sul, no bairro de Jardim Limoeiro, onde o motorista acabou colidindo em cheio, perdeu o controle da direção, rodou na pista e atingiu esse poste em cheio. A estrutura foi ao chão com o impacto da colisão. Olha só, além disso, a frente do veículo, como vocês puderam ver, ficou completamente destruída. Testemunhas contaram que, apesar desse impacto tão violento como vocês podem ver, o motorista que estava sozinho no carro saiu tranquilamente, andando normalmente, sem aparentar estar com nenhuma lesão. Esses, George, Bruno e também amigos do TN, foram os acidentes que aconteceram de ontem para hoje. Como vocês puderam ver, a Vanusa já mostrou alguns acidentes aí, 2 envolvem carros, outros envolvem motociclista, que nos últimos dias têm sido vítimas constantes de acidentes, muitas vezes provocados pela imperícia e pela imprudência também. George, Bruna. O que a gente percebe é que, aparentemente, em quase todos aí, alta velocidade, né? De fato, alta velocidade que levou aí os carros, motos a perderem o controle e baterem aí em poste. O outro caiu na carroceria ali de um carro da Cezan. Muita violência, né, gente? É impressionante aquela imagem, né, do motorista ali, daquela carroceria. Nossa. Valeu, Suzy. Obrigado aí pelas suas informações. Gente, vamos falar agora da tragédia do desabamento do prédio do bairro Vila Velha, de um bairro de Vila Velha, o Cristóvão Colombo, que matou 3 pessoas da mesma família. Esse caso aconteceu em abril e hoje cedo o Corpo de Bombeiros falou sobre o que provocou a explosão. Um vazamento de gás. A gente está vendo aí as imagens do momento dessa explosão e o Corpo de Bombeiros chegou a essa conclusão e divulgou aí, né, para todo mundo hoje a conclusão do inquérito, do laudo. Foi sim um vazamento de gás que provocou essa explosão e depois o desabamento desse prédio de 3 andares em Vila Velha. Luciano Rossetti acompanhou hoje cedo a coletiva do Corpo de Bombeiros. Luciano, explica para a gente o que aconteceu aí, né, nesse acidente tão grave. Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, George, amigo e amiga do TN. Pois é, foi o que vocês falaram agora, né? Um vazamento de gás foi a causa da explosão numa botija de gás, que também, em decorrência disso, ocasionou o desabamento do prédio lá em Cristóvão Colombo, Vila Velha, vitimando 3 pessoas de uma mesma família. Essa tragédia a gente mostrou aqui amplamente, fizemos uma excelente cobertura aqui no Tribuna Notícias e a gente mostrou o sofrimento, o drama, não só dos familiares, mas de todos ali no entorno do bairro Cristóvão Colombo. Pois é, esse laudo, depois de 75 dias de muita investigação, 2 meses e meio mais ou menos, o Corpo de Bombeiros definiu que foi um vazamento
de gás. Na época, surgiu lá um boato de que a família tinha um carro, nesse veículo tinha GNV e que teria, né, algum problema e teria ocasionado essa explosão. Não, essa hipótese foi completamente descartada pelo Corpo de Bombeiros porque o carro era inutilizado pela família e não tinha kit gás. Então ficou definido mesmo que foi uma explosão causada por um vazamento de gás de cozinha. A gente gravou uma entrevista agora há pouco com a equipe responsável pelas investigações. Vamos ver os detalhes na coletiva de imprensa. O Corpo de Bombeiros ele fez o laudo técnico, ele chegou à conclusão da causa da explosão, da causa do sinistro, que foi uma explosão química provocada pelo gás de efeito de petróleo, pelo GLP. E naturalmente que provocou aquele todo desencadeamento na estrutura que fez que houvesse o colapso da estrutura. O somatório de outros eventos, a explosão, somado de infiltrações encontradas, né, no decorrer das investigações, com possíveis expansões, né, de maneira irregular, porque a prefeitura informou que a edificação estava irregular, confinamento, ventilação, volume pequeno, autodensidade do próprio combustível, que dificulta o escoamento, porque tinha pouca ventilação no ambiente. Então, isso tudo aí somado ocasionou resultado. Eu posso falar que um deles ocasionou resultado? Não. Toda a somatória disso ocasionou resultado. Assim que o laudo concluído, ele é encaminhado para a polícia e ela vai avaliar se há indícios ou não de crime para poder instaurar o inquérito policial militar, o inquérito policial. Muito bem, está aí a explicação muito didática, né, inclusive, do Corpo de Bombeiros sobre o que causou, né, esse vazamento de gás, a explosão e, em decorrência disso, o desabamento do prédio. Só para a gente relembrar um pouquinho, essa tragédia aconteceu no dia 21 de abril deste ano, em Cristóvão Colombo, Vila Velha. No prédio havia 3 pessoas de uma mesma família que morreram, né? As vítimas foram Eduardo Cardoso, de 68 anos, Camila Morassuti, de 33 e Sabrina Morassuti, de apenas 15 anos. Essa explosão foi tão forte que afetou 17 residências. Afetando aí também 41 moradores, né? Foram cerca de 20 horas de buscas no local da tragédia. Agora, um fato que chama a atenção é que a Larissa Morassuti, a única sobrevivente dessa tragédia, ela fez um desabafo nas redes sociais. A gente tem um print para mostrar para você. Aliás, 2 prints, né? O primeiro deles, a gente ressalta que ela disse aí, com todas as letras, que a tragédia teve um responsável. Ela coloca em letras garrafais, letras maiúsculas, né? Que essa tragédia teve um responsável. No outro print, da outra postagem, a gente mostra aí que ela diz que em breve vai contar toda a verdade. Então ela diz que teve um responsável e que vai em breve contar toda a verdade. Mas independente disso, né, como o Tenente Coronel falou, de qualquer forma esse laudo vai ser encaminhado agora para a Polícia Civil e a Polícia Civil vai atribuir a culpa ou não de alguém. A Polícia Civil agora vai investigar, vai se debruçar sobre esse caso para definir se essa explosão foi causada por alguém de propósito ou então se foi apenas um acidente. Vamos aguardar agora o restante das investigações. Não é isso? Eu volto com vocês. Um vazamento de gás aí seria o responsável por causar a explosão e da explosão toda a estrutura da casa caiu. 3 pessoas da mesma família morreram aí, né? Pois é, a gente tem detalhes, Leandro, a gente tem alguns detalhes aí, né, do laudo que a polícia divulgou. Vamos ver, gente, as fotos que a polícia divulgou. Aí a gente vê o local onde os corpos foram encontrados, né? Os 3 que morreram, mais a Larissa que foi, né, resgatada com vida. Vai para o próximo, Leandro, por favor. Aí eles fizeram uma análise da sequência, pode ir passando, da sequência da explosão, né, até chegar a descobrir assim, por que esse gás estava ali armazenado, até chegar ao final. E também os produtos que eles encontraram, Bruna, que a gente mostrou ao vivo aqui na época, não é? Botijas de gás, tem uma outra botija de gás, que é essa azul, né, que diz o seguinte, que essa botija foi encontrada na região da kitnet do senhor Eduardo. A parte rosqueável ainda estava na botija, ou seja, tinham várias botijas de gás ali. Então, essa estava vazia, a azul, pelo que diz o laudo. Isso. Mas a outra aparentemente não diz que estava vazia, provavelmente estava cheia, né? Então, a causa, né, foi realmente essa, o vazamento de gás, mas não chegou a uma conclusão por que esse gás estava vazando. Exatamente. Que é isso que a PC vai ter que investigar. A Polícia Civil agora vai dar continuidade nessas investigações. Luciano, muito obrigada aí pelas informações, meu amigo. Bom trabalho para você.
Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Diga. Eu peguei Covid há um mês, mas essa, claro, não é a novidade. O fato é que eu tô com muita dificuldade, tá? Para lembrar de coisas simples. Né? Não tem quando a memória não está funcionando direito, você quer buscar um nome, às vezes o nome foge. Você estava me falando até que às vezes do meu nome você esquece, não, né? Não, esse não, claro que não, eu dei o exemplo, né? Por exemplo, você, eu lembro da sua imagem, mas não é você, Bruna, óbvio que não. Tá aqui comigo não todo vou esquecer dia. do seu nome. Mas você estava explicando que é comum dar o branco, né? A gente fala, ih, deu branco. Exatamente. Pois é, não se sinta só, tá? Você não está sozinho nessa não. Gente, uma pesquisa mostrou que de cada 100 pessoas que tiveram Covid, 73 apresentam problemas de memória. Mas há muita gente, né? A boa notícia é que isso pode ser resolvido, tá? Veja aí na reportagem. A Luívia é professora de dança e também coreógrafa há mais de 20 anos. A memória faz parte do dia a dia dela. É fundamental, não só para a dança individualizada, mas para o processo coreográfico, que eu também sou coreógrafa, né? Então a memória tem que estar 100%. Mas há algum tempo ela percebeu que andava um pouco esquecida com as tarefas do dia a dia, inclusive em relação às coreografias. Primeiro nas atividades do dia a dia, né? Mas eu já tinha ouvido falar que depois da Covid também tinham sintomas, aí eu procurei me observar. E realmente eu esquecia coisas em casa, eu tinha que voltar várias vezes para pegar, às vezes, chave do carro e tal. E os compromissos também, então eu até lancei mão da agenda de papel, porque quando o celular dava algum problema, eu tinha sempre a agenda. E comecei a anotar absolutamente tudo. Luívia teve Covid em 2020 e logo depois teve uma perda de memória perceptiva. Desde a questão mais pequenininha, de rotina, até mesmo os compromissos maiores. Se você já teve Covid-19 e também notou esses lapsos na memória, calma, porque você não está sozinho. Um estudo feito em Brasília apontou que 73% das pessoas que já tiveram Covid têm como sequela da doença a perda de memória e, em sua maioria, são mulheres. Esse estudo foi feito depois que uma rede hospitalar notou um aumento da procura de pacientes recém-diagnosticados com Covid-19 por tratamento para perda de memória. O doutor Bruno, neurocirurgião, também notou esse aumento no consultório dele. A gente tem observado uma procura bastante significativa. Os pacientes têm se queixado bastante de perda de memória, déficit de atenção, dificuldade de concentração e raciocínio. Mas qual é, de fato, a relação entre a Covid e a perda de memória? O doutor explica. Nós sabemos que o vírus, o SARS-CoV-2, ele não tem somente uma atração pelo tecido pulmonar, mas a gente tem observado que existe um trofismo muito grande pelo sistema nervoso. Então, em torno de 30% até 50% dos pacientes podem desenvolver algum problema neurológico por conta disso. Se você está passando por esse momento, calma que a situação é reversível. Além de manter hábitos saudáveis, o cérebro precisa ser estimulado. O que a gente geralmente indica é o paciente manter hábitos de vida saudável, atividade física, uma alimentação saudável, um sono adequado e passar por um especialista, um neurologista no caso, para estar investigando, né? Ele vai fazer alguns exames laboratoriais para ver se tem alguma deficiência de vitamina, alguma alteração hormonal, vai fazer uma ressonância magnética para detectar alguma alteração no encéfalo e poder direcionar o tratamento. Além disso, algumas terapias cognitivas, alguns jogos, né, algumas atividades que possam estimular também o desenvolvimento neurológico. Tá aí a resposta, hein? Então, você está com problema de memória depois da Covid, vamos procurar aí um atendimento para voltar a lembrar de tudo. De repente, nem tudo, né? Que a gente quer esquecer alguma coisa, mas no dia a dia isso é bom. Pode ser um esquecimento aí estratégico, né? Pausa rapidinho no TN1. Na volta você vai ver assassinato em Santa Paula, Vila Velha. A vítima teria cometido furtos na região. Golpe frustrado. Pelo Zap, o trambiqueiro tentou pedir um Pix. Você sabe como evitar esse prejuízo? O TN te ensina já já. E para você que está com tosse há dias, semanas e até meses, não se sinta só. Geral tá nesse cofe-cofe. Ninguém aguenta mais tossir aí, Georgia. Então bora de dicas para se livrar dessa tosse pós-Covid. Não sai daí não, que a gente volta rapidinho. 12h, 40 minutos, TN1 tá de volta. Já vamos voltar a falar com a Suzy Faria, que vai contar pra gente de um caso que aconteceu em Vila Velha. Um homem foi encontrado morto no bairro Santa Paula. A suspeita é que ele estaria cometendo furtos ali na região. Suzy, o que a polícia encontrou na mochila desse homem?
Geórgia, a polícia encontrou serrinha, a polícia encontrou uma chave micha, cachimbo para o uso de crack, tudo aí que levanta a suspeita de que ele estaria praticando furtos na região. Olha, o homem teria entre 28 e 32 anos de idade, foi encontrado no terreno baldio, lá no bairro Santa Paula, em Vila Velha. Moradores ouviram tiros de madrugada, o que pode ter sido aí a hora da morte deste homem, que não foi identificado de acordo com a polícia. Foi possível encontrar o corpo dele porque bem próximo de onde ele estava foram encontradas diversas pegadas sujas de sangue, um rastro que levou as pessoas a encontrarem este homem morto lá neste terreno baldio. Pois é, a polícia acredita que ele foi morto exatamente por esse motivo, por estar praticando assaltos ali na região. Há informação de que ontem à noite os moradores ouviram diversos disparos pela rua e também ficaram sabendo que um rapaz de bicicleta conseguiu fugir, conseguiu se safar de uma tentativa de assalto. Por isso eles acreditam que este homem encontrado hoje, morto dentro de um terreno baldio, pode ser esse suposto assaltante de ontem, que acabou sendo pego por algum justiceiro ali na área e foi assassinado. Ele levou um tiro nas costas e outros 2 na perna. O corpo dele já foi removido para o DML, onde vai aguardar a identificação de Geórgia e Bruna. Agora, eu tenho uma última informação para passar para vocês de um caso que nós já falamos aqui ontem, lá no Morro do Quiabo, aquelas armas, né, que foram mostradas ontem aqui, armas de grosso calibre, até foram faladas, aí vocês estão vendo, por um especialista da Polícia Civil sobre isso. No domingo, um rapaz foi sequestrado no bairro Santa Rosa. O nome dele seria Gabriel. Ele teria sido pego dentro da residência e estava desaparecido. No bairro, as pessoas evitavam, inclusive, falar sobre isso. E o corpo dele foi encontrado hoje pela manhã por crianças que estavam soltando pipa na região conhecida como Terrão, ali perto de Retiro Saudoso, um bairro que fica bem próximo de Santa Rosa. O rapaz, que seria essa suposta vítima aí do sequestro que aconteceu no domingo, foi encontrado morto. A polícia já foi acionada e está indo lá para o local. Geórgia e Bruna. Tá certo, Suzy, quanta violência, hein? Obrigada aí pelas informações, minha amiga. Agora, 12h 43 minutos, roda a vinheta aí que a gente vai falar de emprego agora. Terça-feira com muitas oportunidades, tá? Empresas abrem mais de 2.000 vagas de emprego. A Imetame, gente, tem 33 oportunidades abertas para assistente de produção, mecânico, caldeireiro e muito mais. Faz o seguinte, acesse o site, está aparecendo aí na sua tela, imetame.com.br/pessoas/oportunidades. A empresa Usipreste, que fica em Cariacica, também tem vagas. São oportunidades para soldador, mecânico, fresador, torneiro mecânico e outras oportunidades também. Para todas essas vagas é preciso ter experiência na carteira de trabalho, tá bom? Os interessados devem ligar para o número DDD 27 3216 0174. Boa sorte! Boa sorte aí pra todo mundo. Ô, gente, olha só esse meme, já tá aqui, ó. Opa! Gente, amanhã eu vou fazer mêsversário da minha tosse. Tá todo mundo convidado, tragam os seus remédios. Todo mundo convidado e convidado, Convidado. né? Tem outro meme aí? Tem outro meme pra rodar? Tem, ó. Olha. Testei negativo pra Covid e positivo pra tosse de cachorro, velho. Tosse de cachorro. É a famosa tosse de cachorro. Eu tô assim, Olha é aí. desse jeito, tá? Se você força um pouquinho, você tosse. Mas, gente, paralelo aí à brincadeira, o fato é que geral tá com uma tosse que não passa mesmo, de jeito nenhum, Isso né? aí, são muitos comentários, brincadeiras aí nas redes sociais, mas é porque realmente está acontecendo com muita gente. Aí, claro, a gente convidou nossa amiga pneumologista, a doutora Marli, para falar aí sobre essa tosse que não dá sossego, persistente. Luciano Rosetti está aqui ao vivo para trazer as dicas, como é que a gente faz para se livrar desse problemão, dessa tosse de cachorro, Luciano. Pois é, pessoal, já dizia minha querida vovozinha que bom para tosse era chá de abacaxi com mel, né? Ela falava, toma meu filho que é bom para tosse. Mas vamos fazer o seguinte, vou pegar a opinião da especialista aqui. Minha vovó era muito boa, mas vamos pegar a opinião da especialista aqui, doutora Marli Lopes, pneumologista.
Sai Covid, doutora, fica aquela tosse de cachorro velho, como a gente mostrou agora há pouco. Por que isso acontece? Boa tarde. Boa tarde. Então, o que acontece na Covid é que quando você tem uma... Poxa vida, tava querendo saber como que a gente faz para se livrar aí dessa tosse de cachorro. Vamos tentar daqui a pouco de novo. Vamos, a gente tem que saber porque realmente tem muita gente aí com essa tosse. É gripe, é Covid. Realmente o tempo frio deixa a gente assim. São muitas consequências, né, muitas da Covid. Consequências Dores da Covid. também, problemas neurológicos, como a gente mostrou, problema de esquecimento, a tosse persistente, muitas coisas aí que a Covid deixa o rastro dela. É isso aí. Gente, é o seguinte, agora a gente fala da menina de 4 anos que foi obrigada a ficar de joelhos por mais de 1 hora durante um castigo. A gente mostrou essa imagem chocante aqui ontem, tá? O que aconteceu com essa menina? Ela voltou para casa dos pais. O Conselho Tutelar e a polícia foram acionados. Pois é, a cena de angústia, uma menina de apenas 4 anos está sendo castigada. Ela foi colocada de joelho no quintal de casa, a informação foi de que por 1 hora, com as mãos para trás e sem permissão para mexer a cabeça. A criança fica assim por mais de 1 hora exposta ao sol e ao calor. O socorro da menina foi um vizinho que, indignado com o castigo, chamou a polícia. Em conversa aí com a criança, o pai veio e deixou de castigo com a cabeça para parte da parede, né? Disse que ia tomar várias chineladas. O Conselho Tutelar alertou que atitudes como essa não podem ser consideradas como correção, Bruno. Exatamente. Ontem ficou até uma polêmica, né, diante desse caso. Muita gente falando, eu era colocado de castigo, assim, assado, e nem por isso deixei de ser uma boa pessoa hoje, depois de mais velho. Mas é o seguinte, né, até o especialista do Conselho Tutelar, né, deixou isso muito claro. A gente precisa estar atento aos exageros na hora de corrigir uma criança dentro de casa. Quer dizer, um ato violento, assim, em pleno século XXI, a gente já está, né, muito avançado. Não precisa de ato violento para você educar dentro de casa, nem para corrigir uma criança. Existem outras maneiras que podem educar, existem outros caminhos que, diferentes desse, você deixar uma criança ajoelhada 1 hora com a cabeça virada para a parede, é, no mínimo, um exagero, né? Pois é, pela lei o caso é entendido como crime de maus tratos, por isso os pais vão responder ao processo em liberdade. Eles assinaram um termo circunstanciado porque não foi comprovado nenhuma agressão física. A gente sabe, Bruno, a partir disso que você falou, que quando uma educação não é libertadora, o oprimido quer ser o opressor. Então a gente tem que sempre pensar sobre isso. Aquilo que foi feito com a gente não precisa replicar, a gente não tem que replicar porque a gente sofreu ou talvez aquilo modificou a nossa vida. A gente tem a educação, a conversa, para instruir as nossas crianças e não agredir as nossas crianças. E aí crescem adultos muitas vezes traumatizados, com uma série de problemas e depois não sabe por quê. Mas está aí, fica replicando esse tipo de comportamento que vem de anos. Porque meu pai fez assim, porque minha avó fez assim, eu sou hoje uma pessoa maravilhosa, mas vai saber outros tipos de problema que a pessoa não tem. Às vezes é consequência desse tipo de atitude que sofre dentro de casa. Então, assim, né, século XXI, gente, vamos corrigir as crianças, vamos educar. Claro, a gente tem que fazer isso, é obrigação de pai e mãe, não é nem da escola, nem de professor, mas existem muitas outras maneiras para você fazer isso, né? Luciano Rossetti, agora já está tudo certo lá? Vamos ver, falar sobre essa tosse persistente, né, depois da Covid. Luciano, você e a doutora Marli, hein? Tossiram hoje ou não? Pois é, meu amigo, agora estamos de volta, acho que em definitivo, né? Como eu disse agora há pouco, já dizia minha vovozinha, minha querida vovó, que bom para tosse era chá de abacaxi com mel. Mas vamos pegar aqui o especialista, a opinião da especialista aqui, doutora Marli, pneumologista. Doutora Marli, o que é bom para tosse mesmo? Porque, sai Covid, mas fica aquela tosse de cachorro velho que a gente mostrou agora há pouco, né? O que funciona mesmo? Boa tarde. Na verdade, você primeiro tem que identificar a causa dessa tosse, né, gente? Porque a tosse pode ser só uma reação do organismo, porque a tosse não é uma doença. Nós temos que entender isso. A tosse é um mecanismo de defesa do organismo. Ou seja, quando alguma coisa não vai bem, o corpo reage com tosse. O
quando alguma coisa não vai bem nas nossas vias aéreas, né? O vírus entra, faz o estrago dele e o organismo depois, ele responde aumentando a inflamação, ele provoca uma inflamação e aumento da secreção. Então, por isso que depois você fica com uma tosse residual e fica com uma bronquite residual também, o pós-Covid, né? Então, primeiro nós temos que entender, se você tem alguma doença respiratória, essa tosse pode estar piorando e depende do grau de comprometimento do Covid, tá, gente? Então tem que olhar se o catarro, se a secreção, se você tem tosse com secreção, se a tosse é seca, se sua secreção é escura, é clara. Então tudo isso tem que ser identificado para falar o que é bom para tosse, né? Vai depender disso aí para você saber o tratamento. Então, se você tem uma tosse que está te incomodando muito, você deve procurar o pneumologista para esclarecer isso. Se você tem uma tosse que aparece de vez em quando, às vezes você hidratando bem, boa alimentação, dormir mais com a cabeceira elevada, às vezes resolve. Mas de imediato você tem que pensar o seguinte, o Covid sai e sempre fica alguma sequela, gente. Então, nunca descuide de uma tosse. A tosse não é um probleminha que está te incomodando por estar. Ela tem um fundo de defesa, só isso. Então, temos que investigar a tosse, porque pode ser várias coisas que estejam causando a tosse. Agora, de vez em quando, um chazinho é bom, né? Chazinho sempre é bom hidratar, né, gente? O chá da vovó, ele é bom por quê? Porque ele hidrata, você toma líquido, hidratou, você ajuda a expectoração, porque fluidifica a secreção que está no pulmão, ela sai com mais facilidade, vai diminuindo gradativamente a infecção. Doutora Marli Lopes, muito obrigado, viu? Mais uma vez, por nos atender aqui com gentileza, tá bom? Muito obrigado, são dicas. Obrigado. Dicas e orientações importantes. E ó, remédio é bom, mas chá também, gente. Vocês gostam de chá? Gosta de chá, Bruna? Gosta de chá, Jorge? Abacaxi com mel, hein? É o chá, Luciano. Qualquer problema, qualquer tosse, um espirro, eu tenho um chá, eu arrumo um chá para cada problema. Eu não gosto muito de chá, não. Mas tem essa história, né? Você tem a fé, que é com chá, mas você tem a ciência. Isso aí. Deus também fez o médico e fez a ciência médica para também ajudar a gente com os remédios, né? Pois é, então. E equilibrando isso daí vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, mas a dica principal da doutora Marli é isso, identificar o motivo da tosse. Às vezes a gente está tossindo muito, não sabe por quê, identifica o motivo, procura um especialista para aí sim dar o tratamento correto, adequado. Luciano, muito obrigada aí pelas dicas, pelas informações. Agradeço também a doutora Marli. Gente, uma é louca por doces, a outra gosta mesmo é de viajar. Formou então, fechou o bonde. Por que não juntar as duas paixões e ainda ganhar uma graninha? Pois é, foi exatamente isso que duas irmãs fizeram. Elas criaram um negócio de doces para chamar a atenção da clientela, montaram uma Kombi Food, que vai aonde todo mundo tá. Empreendedores no TN. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Vou de táxi? Que vou de táxi nada, filho. Vou de Kombi. Bora? Então, se arruma aí. Se arruma, tem espaço na van. Tem espaço na van. A gente tá percorrendo o bairro Jacaraípe, na Serra, em busca do ponto de vendas perfeito. E por aqui, quer ponto de vendas melhor do que a praia? Pois é, olha a Kombi chegando aí, galera! E o veículo vira uma loja, uma boutique de doces. Ideia das irmãs Lúcia e Raquel. Meu amigo, minha amiga, vocês são como eu, vocês gostam de doces? Ai, 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 confesso pra vocês que essa é a minha principal fraqueza. Olha só que beleza, que maravilha aqui, ó. Tem cone recheado, pão de mel, copo da felicidade, brownie, isso aqui é o quê? Ah, pudim, Lúcia. Isso não é fácil não, viu, Lúcia? Pelo amor de Deus, hein? Pra todo gosto, gente. Trabalhamos com a confeitaria artesanal, entendeu? Feitos um por um, à mão mesmo. A Lúcia tem esse empreendimento com a irmã há 8 meses. E ó, elas não querem outra vida não, viu? Tudo começou
na faculdade, que eu cursei gastronomia, e lá eu descobri esse mundo aí, esse universo da confeitaria. Foi onde eu me apaixonei, agarrei essa ideia e falei, é isso aqui que eu quero, gente, e tô aí. Agora, uma perguntinha que não quer calar. Por que Kombi? É porque devido aos aluguéis aqui tá muito caro, né? E aumentou demais, assim, devido à pandemia também. E a Kombi a gente vai para tudo quanto é lugar. Onde a gente quiser parar, a gente para, a gente estaciona, é tudo certinho, legalizado pela prefeitura, né? Então onde a gente quiser parar, a gente para. Tá certo, entendi. Ao invés de esperar que o cliente venha até você, você é que vai até o cliente. É isso aí, genial! O nome disso é estratégia. Pessoal, a nossa Kombi, ela se diferencia pela cor, pelo que ela tem no escrito dela, os produtos são super divertidos, isso é um grande diferencial. Agora, para se diferenciar, é importante você saber o que seus concorrentes fazem e deixam de fazer. Aí você pode entrar com aquela coisa que só vai ser sua, que vai representar o que você acredita e o que você pensa para esse produto, para que ele fique cada vez melhor. Tá vendo como é que a estratégia funciona? E no comando dessa máquina, o meu amigo quase xará, Luciélio. Sinto feliz porque é um sonho das duas, né? A gente tá dando um apoio, né? Realizar o sonho delas, que é ter o próprio negócio e tá fazendo os negócios que ela tanto ama fazer, as duas, né? Uma de estar viajando, passeando, que ela gosta muito de viagem, e a outra de estar fazendo seus doces, que ela faz com amor e carinho, né? É isso aí. E no lugar de ter uma rede de lojas, que tal uma frota de Kombis? Onde vê a Cakes Lúcia já sabe que tem doce. E é muito bom, é muito gratificante. A gente vê o nosso trabalho sendo reconhecido também pelos clientes, né? Que muitos deles param, tiram foto, compram e falam que vai divulgar nas redes sociais e tudo mais. É fácil? Não é, mas a gente não pode desistir. Se você tem um sonho, gente, agarra esse sonho, segue, pede a Deus e vai em frente. Consegue. Consegue. Desistir jamais. Gente, que maravilha, hein? Será que a Kombi pode passar lá no meu bairro, lá perto de casa? Fiquei com vontade, os doces maravilhosos. Ai, que Kombi linda também. Doida para passar lá perto de casa, hein, Lúcia? Olha só, você quer conhecer os produtos, tá, das meninas? Entra no Instagram, tem muita coisa bacana lá. O endereço é @cakeslucia.marcelino. Muito sucesso para vocês e parabéns aí pelo novo negócio. Formiguinha, Bruna. Ai, adoro um doce, igual o Luciano também. Eu também gosto. É cada vez maior, gente, o número de pessoas que são abordadas pelas redes sociais por um golpista. E isso aconteceu com o nosso amigo aqui, Eduardo Pinheiro. Logo com você, Eduardo. Ninguém tá livre, né? Se esse criminoso soubesse, gente, nosso especialista em segurança digital recebeu, né, Eduardo, a mensagem de um golpista que estava se passando pelo seu irmão. É isso mesmo? O que o senhor fez? Exatamente, né? O que acontece? Ninguém está livre. As pessoas falam, caem golpes quem quer. Não é verdade. Cai quem está desinformado. E tentaram aplicar um golpe em mim ontem e não deu certo, não colou. Tentaram se passar aí pelo meu irmão, fizeram uma abordagem, tá aí as telinhas, né? A gente consegue visualizar aqui as telas. Se passando por meu irmão, ocultei ali o nome dele, né, para preservação. Sim. Ele pedindo ali, né, perguntou se eu estava ocupado, eu ainda joguei uma conversinha, eu já desconfiei, né? Depois ele solicita, pergunta se eu posso estar colaborando com ele. Eu falei assim, dependendo do valor, no print aí à direita, dependendo do valor, eu ajudo. O típico golpe, né? Sim, típico do golpe, né? Aí eu joguei ali abaixo do que eu estava te devendo do churrasco, né? Só para ir embromando. Meu irmão não estava me devendo nada, né? Foi dando corda, né? Isso. Aí eu joguei a armadilha. Eu fui dando corda para eu criar uma armadilha. Criei aquela armadilha ali, supostamente do banco, né? Um print do Banco Santander, né? Um comprovante de transferência. E eu ocultei alguns dados ali para não estar entregando qual que é o procedimento, ok? Aí ele foi e perguntou, para que isso? Como assim? Aí eu valida a chave Pix aí para mim, né? Dá um cliquezinho aí, ele foi e clicou
aí eu consegui tá capturando os dados, todos os dados de conexão e de localização geográfica dele, que é muito importante, a localização geográfica. Né? Na próxima tela, a gente vai ver ali que ele fala assim, a anterior, pode voltar uma telinha aí, faz favor? Então, olha só, na tela anterior... Vai demorar um pouco. Isso, ele até pergunta ali, ó, ele perguntou, como é que você conseguiu fazer isso? Eu falei assim, manda um pix pra mim, aí eu fiz hora com ele, zoei com ele. Manda um pix pra mim que eu te falo. Lógico. Até brincando, né? Porque o Eduardo falou bem assim, não vou pegar o dinheiro do bandido. Eu falei assim, pega e compra um monte de cesta básica. E doa a cesta básica. Ia ficar popular, fazer caridade, exatamente. Né? Aí eu ainda termino ali a conversa, né, perguntando a ele, né, tá muito fácil, né, o print à direita, tá muito fácil, né, obter dados pessoais para aplicar golpes. Aí eu coloquei, mas uma hora a casa cai. Ele ainda concorda com você, né? Pois é. É isso aí, gente. Então, aí são os dados que eu consegui capturar, né? Tem aí o endereço IP dele, que é muito importante, a localização dele, ele estava de Brasília. Geralmente esses criminosos, eles agem assim, em outro estado, porque eles sabem que dificulta a ação da polícia. E tem ali a operadora, o telefone dele, estava usando um iPhone, e também a operadora que ele estava utilizando. E mais informações ali, More Info, teria ali a localização geográfica dele, que também a gente, por conta da investigação, a gente mantém oculta. Pego com a boca na botija. Brasília aplicando golpe aqui. Agora, Eduardo, isso aí, né? Você tem muitos conhecimentos, você conseguiu fazer isso quando você percebeu que estava levando um golpe, mas agora nem todo mundo, né, tem esses mecanismos, nem todo mundo vai conseguir fazer isso na hora. Então, qual que é a orientação? Percebeu que está sendo vítima de um golpe, o que deve fazer? A gente vê que muita gente acaba até entrando ali num diálogo com o criminoso, respondendo, fica com raiva, né? Mas qual que é a orientação? Perfeito. Então, se perceber que está sendo vítima de um golpe, a gente orienta a estar simulando de que está acreditando na história para estar capturando dados, né? Contas bancárias, se eles fornecerem, né? Nome, telefones, isso é tudo muito importante, ok? E depois, lógico, salva tudo, printa tudo e procura a polícia, faça a denúncia na Polícia Civil para que ela possa investigar o crime. Valeu, Eduardo. Obrigado aí pelas informações e até terça-feira que vem. Até terça-feira, sem golpes. Sem golpe. Sempre atento. Valeu, Tem um Eduardo. Especialista assim para nos salvar também, né? Muito bom, né? Valeu, até semana que vem. No retorno do TN1, vamos para uma pausa rápida. Aquele eterno dilema do George quando o assunto é o quê? Não é dilema, gente. Pelo amor de Deus. Não, dilema sim. Não é dilema. Essa eu quero ver. Vamos ver no próximo? Vamos? Vamos na volta. Daqui a gente vê os gols do Botafogo. Não sai daí, não. Olha, você fez que fez e não deu em nada. Não adianta, né? Ficar de olho gordo pra cima do Botafogo. Não Sabe adianta. por quê? Porque Deus proverá, ó. Tamo junto! É muita aprovação esse Botafogo, hein? Tamo junto! Roda aí os gols! Só na base do louvor mesmo, hein? Lucas Fernandes cobra a falta da esquerda, levantando para a entrada da pequena área. Léo Ortiz corta mal. A bola sobra com Vinícius Lopes, que no susto finaliza no canto esquerdo de Cleiton para abrir o placar. E ficou assim, Botafogo 1, Bragantino 0. Mas já acabou? Um gol. É porque foi um gol só. Sim, Nossa. mas se você não sabe, no Poxa. futebol ganha quem faz mais. Então, 1-0 ganhou o Botafogo. Ainda bem que não levou nenhum gol, senão ia ficar empatado. O resultado ia ser Exatamente, péssimo, é lógico. né? Bom é fazer igual o Flamengo, fazer um monte de gol pra ficar com folga, entendeu? Você tá se relacionando a que dia? Aí não vamos entrar no contexto. Fluminense fez um monte de gol aí, Fez 4, né? é verdade. 4, Vamos chegar lá. Folga. Tudo bem, Agora bem. você sabe que hoje nem tinha gols, né? Lógico que eu Mas sei eu fiz disso. questão de colocar. Terça-feira a gente não dá gols, né? Só segunda, quinta e sexta. Pois é. Mas hoje, porque o Botafogo ganhou e só por isso, hoje teve gols. Nossa, e cada vez que o Flamengo ganhar, eu abrir uma exceção, vai ter gol aqui todo dia, Eu não hein? vou deixar. Ah, meu Deus, eu mereço. Gente, 1h06, excelente tarde pra vocês e até amanhã. Tchau. Cadê a imagem do gol? Põe aí, gente. Põe um gol mais. Quem merece, Tchau. chega de Botafogo. Vambora.